Ela tem muita coisa para falar. Bom dia. Bom dia. Vamos então pensar direitinho o que a gente está fazendo, né? O tema de hoje é sobre isso. O que nós, todo sábado aqui, todo sábado ouvindo falar de Jesus, ouvindo falar do Evangelho, mas o que a gente está fazendo de especial? É do livro Vinha de Luz, a lição 60. Que fazeis de especial? Jesus está em Mateus, capítulo 5, versículo 47, que é mais uma passagem do Sermão da Montanha, não é? E para quem está acostumado a toda a vivência evangélica aqui, esse capítulo também está sendo abordado no capítulo 17 do Evangelho, esse item, o sede perfeitos, que é o nosso caminho. Nós hoje estamos aqui passando por uma série de dificuldades, vivendo todo esse manancial aí, tanta coisa acontecendo, mas o que nós estamos fazendo? Qual é o nosso propósito? Então, Emmanuel diz o seguinte: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos que somos todos nós, possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Se a gente olhar todo mundo, toda a humanidade, toda a população, vamos ser mais... Não vamos caminhar tanto. Aqui no Rio de Janeiro, será que toda a população tem noção do que nós temos? Será que toda a população entende realmente o que Jesus veio nos trazer? A maioria, não. Absolutamente não. Então, a Emmanuel continua: em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte. Então, todo mundo sabe que a vida prossegue além da morte. Será que todo mundo sabe? Acreditamos que não. Muitos acham que morreu, acabou. Não é assim? Quantas criaturas acham, materialistas ao extremo, acham que morreu, acabou. Morreu, não tem mais nada, põe o corpo lá no sepulcro, ou então crema, faz tudo e acabou. Não tem mais vida além daquilo. E aí, Emmanuel continua: que se encontram na escola temporária da Terra. Alguém tem dúvida que aqui é uma escola temporária? Não, ninguém tem dúvida. A gente vai vivendo todo esse manancial, todas essas situações dolorosas, toda essa vida abundante, mas aqui é uma escola. A gente aprende todo dia. Alguém tem dúvida também? É a pergunta que não quer calar. A gente aprende com todo mundo, com todo mundo. A gente aprende com uma criança. Ainda mais hoje, né? Que as crianças estão nascendo assim, de uma maneira que a gente, né, por exemplo, eu tenho muitas dificuldades com a tecnologia, celular, computador, não sei o quê. Meus netinhos, né, que eu chamo todos de netos, até aconteceu um fato muito interessante. Eu fui ao aniversário do meu sobrinho neto, aí o meu sobrinho, né, chamou o Uber para me trazer para casa, aí ele falou para o motorista assim: Leva ela direitinho, hein? Leva ela direitinho. Aí ele falou assim: tia, olha só, eu não conheci nem a avó, nem uma avó, nem do meu pai, nem da minha mãe. E a senhora agora é a mais velha. Eu posso considerar, em vez de tia, a senhora minha avó? Gente, o olho encheu, né? O olho encheu. Falei: claro que pode, meu amor. Aí ele tem quase 2 metros, eu desse tamanho. Aí foi, né? Ele quase me pegou no colo. Então, a gente vai vendo que a gente, às vezes, né, e ontem eu e minha irmã conversávamos muito sobre isso, que a gente vê, a maioria das vezes, o lado negativo das coisas. E, às vezes, um sobrinho, um vizinho, uma criança nos diz coisas fantásticas, coisas que a gente, voltando lá na vida espiritual, o que a mediunidade, o que ela falou, né? Marisa falou que tinha um espírito querendo o chuá. Aí eu me lembrei da minha outra sobrinha neta, 3 aninhos. Ela
dentro de casa, brincando, os brinquedinhos lá. Ela olhou para a mãe e falou assim: mamãe, a Bisa vai virar estrelinha. Aí, simples assim, a Bisa vai virar estrelinha. Isso no mês de abril. Dia 25 de abril, a Bisa virou estrelinha. Olha, aí depois que a Bisa virou estrelinha, é que todo mundo falou: meu Deus, nós fomos avisados. Nós não prestamos atenção. Olha a mediunidade atenta ali. Olha, a criança de 3 anos. Ela falou: mãe, a Bisa vai virar estrelinha. Tipo assim, se prepara que a vovó vai, que a Bisa vai morrer. E dia 25 de abril, a Bisa virou estrelinha. Então, nós vamos vendo que é um mundo paralelo, né? O nosso mundo aqui, material, e o mundo espiritual que está acontecendo aqui. Né? Tem alguém da vida espiritual me ajudando aqui na tarefa, tem alguém lá embaixo com os evangelizadores, é um mundo espiritual aqui, gritando, falando, junto de nós o tempo inteiro. Muita gente acha que tem uma separação, né? Tem uma separação, daqui para cá é a vida material, daqui para cá é a vida espiritual, mas não, é o tempo inteiro. Nós somos poucos aqui, mas essa sala deve estar lotada de espíritos que vêm aqui estudar o evangelho com a gente. Uns vêm instruir, outros vêm aprender. E nós aprendemos com esses que vêm instruir, né? Que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhe é necessária. A iluminação espiritual é extremamente necessária. Nós estamos aqui na Terra, nesse planeta lindo, maravilhoso, nesse planeta que nos dá tudo, tudo que a gente pode oferecer, que Deus pode nos oferecer. E a gente reclama o tempo inteiro, não é não? Se faz frio, a gente reclama, se chove, a gente reclama, se faz calor, a gente reclama. Tudo a gente reclama porque a gente não tem noção do trabalho, da espiritualidade comandada por Jesus, que é o nosso governador, e nos trazer tudo isso que a gente quer, que a gente almeja, que a gente necessita, que é essa felicidade que a gente acha que está num carrão, que a gente acha que está nas coisas materiais, depois a gente vai embora, fica tudo aí. Porque atrás do enterro não tem caminhão de mudança, tem? Não. A gente não leva absolutamente nada daqui, a não ser as nossas boas e más ações. Então é como diz assim, em favor da iluminação espiritual. Então todo sábado nós estamos aqui trabalhando a nossa iluminação espiritual. É claro que uns vão chegar mais rápido, outros vão demorar mais um pouquinho, mas todos nós, como eu disse, que isso está lá, a gente pode ver no capítulo 17, isso é o ser de perfeitos, é o vir a ser. É o vir a ser. Vai demorar? Nós vamos apanhar muito ainda? Ainda vamos voltar aí, voltar aí, voltar e voltar. Vamos muito. Mas a nossa esperança tem que estar acima de qualquer coisa que a nossa imperfeição ainda atravanca o nosso progresso, ainda nos deixa, às vezes, combalidos, sofridos, pensando, meu Deus, ainda tudo isso, tanto sofrimento, tanta dor, até quando eu vou passar por tudo isso? Sou eu só que penso assim, não, né? Eu acho que a maioria de nós. Mas cada dia a gente tem que dar o quê? O testemunho da nossa fé, que é essa iluminação. Que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Olha que interessante, né? O corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia. Gente, meu irmão, que já está na parte espiritual, ele dizia assim, em velho, a dor não para, muda de lugar. É só com ele, gente? Não. É só com ele? Não. Né? A gente vai sofrendo. Tinha uma música linda do Vinícius de Moraes que dizia: a gente mal nasce e começa a morrer. Né? Uma música da Bossa Nova. A gente mal nasce, começa a morrer, porque já vem, né, o desgaste.
Já vem, aí o bebê nasce careca, aí nasce o cabelinho, aí já começa, né, ele vai crescendo, os ossos vão se acomodando, e tantas situações, e quando a gente chega, né, numa certa idade, gente, vai tudo ficando mais fraco, né? Tudo mais lento, tudo mais. A minha geriatra diz assim, você com essa idade não vai querer que seu organismo funcione como uma pessoa de 40, né? Aí eu falei, não, mas com 82 a gente tem que pagar o preço, né? De viver todo... Tem. A gente vai pagar o preço de viver todos esses anos. Então, um dia dói aqui, um dia dói ali. Um dia, né, acorda, ai meu Deus, minha lombar, ai não sei o que. Aí vem o exame de sangue, esse aqui tá bom, mas esse aqui não tá, vai ter que ajustar, é mais um remedinho. Então, tudo isso faz parte desses desgastes. E às vezes a gente fica, né, vê o exame, aí o médico fala, aquela situação tá dolorosa, aí... Mas aí a Joana de Ângeles diz, numa das obras dela, né, mentora do Divaldo, que a doença, na maioria das vezes, é o remédio. Né? A doença, na maioria das vezes, é o remédio. É aqui, ó, a reflexão. O que eu estou fazendo da vida? É aquele momento que a gente para pensar que esse corpo aqui é um empréstimo. É um empréstimo. Uma vez o Wagner Paixão fez um seminário lá no Centro Espírita de Jacarapaguá sobre um livro dele, que, aliás, é dificílimo, né? Eu até comprei, ele botou lá uma dedicatória, eu só consegui pegar, mesmo buscar uma das lições, porque o livro é bem complicadinho. Então, ele fala da Terra. Então, ele usou a expressão, ele falou, eu vou falar grosseiramente. Grosseiramente. Vamos supor que hoje à tarde, era um domingo, todo mundo vai sair daqui e vai encarar uma feijoada. Uma feijoada. Aí, ou então um cozido, né? Bastante carne salgada, bastante disso. Aí o organismo já não está muito bom, o que vai acontecer? Pode vir uma diarreia, pode vir vômito, pode vir um monte de coisa, né? O organismo não quer, vai devolver. Então ele disse que ele estava falando da Terra, desse momento que a Terra vive. Aí ele falou, é isso mesmo que está acontecendo com a Terra. A gente joga, aí ele usou, eu vou usar uma expressão bem terra a terra. A gente joga tanta porcaria na terra que ela está vomitando tudo. Igualzinho quando a gente come uma feijoada. E não é verdade, gente? A terra é a nossa escola. E a gente vai jogando no nosso organismo aquele alimento que não é bom, nesse corpo que a gente precisa trabalhar para poder levar até o fim, né? Aquela completude que André Luiz fala, tem a completude, quer dizer, eu fui programada para viver 85 anos. Então, cuidar do meu corpo para eu viver os 85 anos. Eu não posso ir embora antes, porque eu aproveitei tudo que eu tinha direito. Então, é disso que o Wagner Paixão vinha falando, né? De tudo, da mesma maneira que a gente joga um monte de alimentos ruins dentro de nós, a gente joga todos os nossos maus pensamentos, a gente joga papel na rua, aí entope o bueiro, aí a gente vai não tendo respeito. Gente, eu estou generalizando, eu não estou dizendo que vocês façam, não, né? Eu estou falando como ele falou no âmbito da Terra. Então, é tanta coisa ruim que a gente faz na Terra que acontece tudo isso que a gente vê acontecer. Aí é maremoto, é terremoto, é tanta coisa. E a Terra se ajustando para se defender de tudo de ruim que a gente coloca e que acaba voltando para quem? Voltando para nós. Porque é um bumerangue, né? Tudo que a gente joga para uma pessoa, um dia vai voltar para nós. É a lei de ação e reação. Não tem jeito. Que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Que os trabalhos e desgostos do mundo. Trabalhar é muito bom, né? Qualquer tipo, como diz lá no Livro dos Espíritos, todo trabalho é do bem. Né? A não ser esses outros que as pessoas escolhem, que acham que é trabalho e que vai gerar o mal para o outro. Mas todo trabalho é do bem. Aquele engenheiro, aquele médico top, está lá em cima, né? É o maior médico da
Terra, é o maior engenheiro da Terra, é o melhor advogado do mundo. Diante de Deus, ele tem o mesmo valor do gari que lá varre a nossa rua. É o mesmo, porque o trabalho do gari é digno, tanto quanto de qualquer outra pessoa. Indispensável, porque quando entra em greve, a gente não aguenta o cheiro que fica por aí, né? E eu sempre cito o seu Silvio, é o gari lá onde eu moro, na estrada do Pau-Ferro, lá no Pechincha. O Silvio, ele troca a roupa no armário dos funcionários do prédio onde eu moro, ele toma café na Igreja Batista que tem do lado da minha casa, e ele fala com a rua toda. Todo mundo fala, todo mundo conhece ele. Aí eu cheguei na janela, tinha outra pessoa, falei para minha irmã, Luísa, cadê o seu Silvio? Está de férias. Quer dizer, a gente sabe tudo dele, porque ele é um amor. Gente, o uniforme dele é todo vincado, todo passadinho, todo cheiroso. E qual é a diferença dele para qualquer outra pessoa? Ele é digno, ele é... Sabe, ele é um amigo. Ele é um amigo dali dos moradores, que todo mundo conhece o seu Silvio. E na pandemia, ele não pôde trabalhar, né, porque ele já tem uma certa idade. Foi aquele período todo, nós sentimos muita falta do seu Silvio. Então, nós vamos vendo como, para Deus, todo mundo é igual. Não existe essa diferença, porque é médica, porque é isso. Diante de Deus, todo trabalho é digno. Eu não sei se alguém aqui já teve oportunidade de saber sobre, acho que é Seu Jorge, se eu não me engano o nome dele. Acho que era Seu Jorge. Era um gari que trabalhava lá em Uberaba. Não lembro se o nome dele é Seu Jorge, mas acho que é. E o Chico, com aquelas caravanas todas, né, do Brasil todo. Aí um dia o Chico saiu, estava com aquele povo todo da caravana, e ele parou para falar com o gari. Aí, né, o povo, né, estudiosos do Rio de Janeiro, de São Paulo, como o Chico larga a gente, porque espírita não é perfeito, né, gente? Não é, né? Como o Chico larga a gente para ir falar com o gari? E o Chico, que ouvia tudo, chegou e falou assim, você sabe quem é ele? Não, ele é um espírito de alto gabarito. Ele é um espírito de luz. Ele aceitou reencarnar aqui em Uberaba para me ajudar. Ele é muito evoluído. Ele aceitou, ele estava incumbido de vir me ajudar. Então ele aceitou essa tarefa de limpar as ruas aqui de Uberaba e ele me ajuda muito. Então nós vamos vendo que até um guia espiritual encarnado do Chico tinha essa profissão de gari. Então, quando diz aqui o trabalho é fundamental, né? Senão a gente não aguenta. E os desgostos. Todo mundo aqui tem um desgostinho todo dia, não tem? Todo dia a gente tem um desgostinho. Todo dia a gente vai ter alguma coisa para testemunhar do Evangelho de Jesus. Todo dia. Não tem jeito. Essa manhã, que eu nem sabia, porque eu desligo o celular quando eu vou dormir, teve um chamado aí, né? Todo mundo lá, um susto, assustou todo mundo, né? Então, olha o desgosto aí da madrugada, gente. Olha o desgosto da madrugada. Olha as coisas que nós precisamos observar para ultrapassar. Deu tudo bem? Alguém fez uma gracinha? Fez. Jesus toma conta. Né? Jesus, o meu não tocou porque eu tinha desligado. E todo mundo se assustou. Então nós vamos vendo, gente, que todo dia tem que trabalhar e vai sofrer desgosto. Ou em casa, ou no trabalho, né? Na casa espírita, porque todo mundo não é igual. Então um dia tem uma coisinha para acertar, tem os ajustes para fazer, porque ainda vivemos no planeta de provas e provas e expiações e ainda estamos na matéria. São recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Tem um expositor espírita, ele até é psicólogo também, Milton Menezes, o nome dele. Eu tenho um livro chamado O Sentido do Sofrimento, e na capa do livro ele escreveu o seguinte:
A dor, na maioria das vezes, é inevitável, o sofrimento não. Então, a dor e sofrimento é igual? Não. A dor vem. Para todo mundo a dor vem. O sofrimento é como nós encaramos a dor. Com desespero ou com vontade de crescer e evoluir. Então, é por isso que diz aqui, ó, que a dor é o estímulo às mais altas realizações. Todo mundo na Terra sofre. Todo mundo na Terra tem dor. Todo mundo. Deus não dá privilégio a ninguém. Mas fulano tem. Eu sempre me lembro do meu irmão mais velho, ele estava com câncer, aí ele falou para mim, era um artista, estava com câncer de próstata também. Aí ele me chamou, Lucy, vem ver. Aí eu cheguei lá, ele está lá no melhor hospital de São Paulo. Lá, eu falei, mas não fica tranquilo, que ele está no melhor hospital de São Paulo porque ele tem dinheiro. Você está se tratando nos servidores do Estado, que é público, porque você não tem dinheiro. Mas ele deve estar tomando os mesmos remédios que você, o mesmo tratamento que você, só que ele está no hospital, né, particular e você está no hospital público. É a mesma coisa. É a mesma coisa, gente. Né? Qual é o tratamento, qual é o remédio, é quimioterapia, é radioterapia, é imunoterapia, vai dar no pobre e vai dar no... Porque não tem, o tratamento é esse. Então a dor vem para todo mundo. Agora o sofrimento é opcional, como esse psicólogo fala. Por que o sofrimento é opcional? O que eu vou fazer? A dor cai no meu colo. Eu vou fazer o quê com ela? Vou bater na porta do meu vizinho? A dor que eu tenho na minha casa, eu não posso bater na casa da minha vizinha, porque o marido dela está mal com Alzheimer, então a gente divide a nossa dor, né? Ela vai na minha casa, fala da dor dela, a gente, né? Quando aperta lá em casa, a gente conversa com ela, aí encontra no corredor e divide, aí ela ganha muita fralda do plano de saúde, ela dá lá para casa que a gente tem problema em casa, aí a gente ganha muita coisa do plano de saúde, a gente dá para ela, e ali, gente, a gente vai vivendo e vai trocando. Agora, eu posso saber o tamanho da dor dela? Ela pode saber o tamanho da nossa? Não, mas a dor vem. Ou pela doença, falta de dinheiro, qualquer meio que Deus nos dá para que a gente consiga ultrapassar as nossas dificuldades. Que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, né? É a parábola do semeador. Deus botou a semente na mão de cada um recebeu. Onde é que a gente vai plantar? Na terra boa, né? A gente vai plantar na terra boa, para ela prosperar, para ela germinar e dar uma árvore frondosa. Então, cada um de nós vai plantar e vai colher. Aí pergunta assim, ai meu Deus, por que eu sofro tanto? Meu Deus do céu, eu não mereço isso. Quando é que isso vai acabar? Sabe a história né? Eu nasci assim, eu morri assim, eu cresci assim, vou morrer assim, a síndrome de Gabriela. Não, vamos lutar, vamos trabalhar, vamos vivenciar cada dia, cada momento, cada situação que não chega. Aí a gente pega a sementinha, olha, meu Deus, o que eu vou fazer? Porque quando chegar lá do outro lado, não vai ter um dedinho assim, dona Lucy, te dei uma semente maravilhosa e você não aprontou, né? Não plantou em terra boa. Não tem ninguém apontando o dedo para mim, não. É a minha consciência. É a minha consciência. Quando eu olhar e falar assim, meu Deus, o Senhor me deu semente de alta qualidade e eu não aproveitei, né? Que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. A luz de Deus, a luz de Jesus, ele vai clarear todos os caminhos. Todos. Não vai clarear mais o meu caminho, da Vânia, da Marisa, não. De nenhum. Todo mundo está debaixo da mesma luz do Senhor. Ele vai clarear todos os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Quem quiser depois pegar a pergunta 860
do Livro dos Espíritos, pergunta se a gente pode modificar aquilo que foi programado. Então, eu estou lá na espiritualidade, eles dizem assim, ó, você vai voltar, vai reencarnar, vai ser filha da Dona Marieta, vai ser filha do seu Laureano, vai nascer lá em Jacarepaguá, e tal, e tal, e tal. Aí eu faço a sinopse, né, da minha reencarnação. Aí tá lá, vou sofrer um infarto aos 50 anos. Eu não sofri, não. É só, né? Não sofri, não. É só uma hipótese. Sofreu um infarto aos 50 anos. Está lá programado. Eu posso modificar isso? Posso. Está lá no Livro dos Espíritos. Desde que caiba no que eu escolhi e se eu fizer o bem. Está lá, não sou eu que estou dizendo, não. Os Espíritos disseram isso para Kardec. Desde que eu faça o bem, eu posso modificar aquele prognóstico que eu fiz lá quando eu estava para reencarnar. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Toda oportunidade de trabalho, a gente já falou tanto do trabalho, né? É um presente, é uma bênção dos poderes divinos. Então, é qualquer trabalhinho. Encher copinho, é dar passe, é fazer tudo. Tudo é trabalho, dirigir a reunião, o expositor que vem aqui, todo o trabalho, fazer a comida, né? Todo dia quando eu entro na cozinha, eu canto assim, todo dia ela faz tudo sempre igual. Aí, né? E fico rindo lá, porque todo dia é necessário que se faça comida. Todo dia é necessário que a gente cuide da nossa casa. Todo dia é necessário, para quem ainda trabalha profissionalmente, sair para trabalhar. Então, é aqui, ó, é uma bênção dos poderes divinos. Então, Deus, e Jesus fala, né? Meu Pai trabalha sempre e eu também. Porque Jesus não para de trabalhar e Deus não para de criar. Então, se Deus trabalha o tempo inteiro, se Jesus trabalha o tempo inteiro, eu vou ficar igual a música do Erasmo Carlos, sentada à beira do caminho? Não posso, né? Não posso, eu preciso alavancar o meu progresso, a minha vida, através do trabalho. Que ninguém se acha na crosta terrestre em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Ninguém está aqui. Eu gosto muito de uma expressão que usam lá no Nordeste. Tem algum nordestino aqui? Não? O diretor da casa era Você é? Então, lá não fala, vou vir passar uma chuva, né? Se usa muito essa expressão. Eu quando eu fui lá algumas vezes a trabalho, né, ou estou passeando, e eles falavam muito, não, a gente está passando uma chuva. Então, a gente não está passando uma chuva aqui. Essa expressão é muito rica, que é a expressão que eles usam. Mas, falando através da reencarnação, através daquilo que nos cabe, nós não estamos passando uma chuva aqui não, gente. Nós estamos passando por durezas, por testemunho, por avaliações de tudo aquilo que a gente necessita vivenciar para ultrapassarmos todas as nossas dificuldades. A gente não trabalha para nós só. A gente trabalha para a nossa evolução, mas para o entorno de nós. Para o entorno de nós. Porque ninguém é feliz sozinho. Ninguém pode ser feliz sem olhar o outro. Ninguém. Porque a gente o fulano mora sozinho, mora desacompanhado. Porque sozinho ninguém está. Sozinho ninguém pode estar sozinho fisicamente, mas a casa está cheia de espíritos contribuindo para essa evolução, para esse trabalho. Que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. A justiça, a gente vê tanta injustiça, né? Vê tanta coisa acontecendo, meu Deus, a gente para, meu Deus, como é que pode ainda fazer isso? Como é que pode? Essa pessoa, ontem, eu estava vendo o meu sobrinho, né? Algumas pessoas aqui sabem que o Mauro Barbosa é meu sobrinho. É o meu primogênito. Meu primogênito, é o sobrinho mais velho. A cabeça dele é mais branca do que da tia, né? Estava vendo ele lá no... Como é que é? Que ele falou para mim? O coração dele é
jovem. Eu estava vendo ele ontem à noite, lá no Sheila, né, lá na estrada do Bananal. Eu estava assistindo ele no YouTube. Aí ele estava contando, eu nem sabia disso, porque eu estou por fora de Copa do Mundo. Eu sei que o Brasil ganhou ontem, mas eu estou por fora, não vejo jogo, sabe? Eu não gosto muito de futebol. A grande verdade é essa, eu não gosto muito. Eu gosto de vôlei, eu gosto de tênis, não sou muito amante de futebol. Não. Então o Mauro estava dizendo ontem, que eu bem sabia disso, que parece que um jogador do Catar deu uma entrada no jogador do Canadá, que teve uma fratura exposta na perna. Uma fratura exposta na perna. Aí eu, como assim? Não sabia disso, porque eu não estou acompanhando a Copa do Mundo. Aí imagina o que já pensaram desse rapaz. Imagina os pensamentos. Aí quando eu fui dormir, eu falei, Senhor, toma conta. Né? Porque, pelo que eu entendi, não foi nada assim que um implicou com o outro, não. Meteu a perna na perna do outro e fraturou. Então a gente olha aqui e diz assim, que a justiça é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Aí vamos supor todo mundo que tem essas reações, que toma o que não é seu, que agride de graça. Chega lá na parte espiritual, lembra que eu falei que não vai ter dedo apontando para mim? Vai ter dedo apontando para ele, gente? Não. É a consciência. Quando passar o VT da vida dele lá, vamos supor que ele viva 70 anos e desencarne. Aí ele vai ver o VTzinho da vida dele toda. Aí ele fala, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? O que eu fiz da minha vida quando eu quebrei a perna de um companheiro numa partida de futebol? E por aí a gente vai analisando até as nossas reações, porque a gente ainda tem raiva. Alguém aqui ainda tem raiva? Eu ainda tenho raiva, gente. Eu ainda tenho raiva. Pode ser que ele nem volte jogar. Pois é. Da extensão da situação, né? Então, a gente tem raiva ainda. Eu tenho agora a gente nem usa mais, né? Uma fita do Divaldo, que ele fala desse problema da raiva. E ele diz que na nossa evolução, a gente ainda tem raiva. A gente ainda se irrita com algumas situações. O problema é não alimentar a raiva. Não deixar que a raiva, sentiu aquele impulso da raiva, não se alimenta disso. Ora e passa. Porque na hora a gente vai ter esse impulso, né? Mas depois passa. Aí ele conta, nessa fita, ele conta até uma história que uma secretária tinha um chefe tenebroso, que ele maltratava ela, ele gritava, ele jogava as coisas da mesa dela. Um dia ela ficou tão irritada que ela saiu do escritório e foi descendo de escada, né, pela escada, nem pegou o elevador. Aí estava tendo um congresso de psicologia, um andar de baixo. Aí ela entrou, não era nem convidada, mas ela entrou e sentou. Aí ouviu tudo, a psicóloga dando aquelas informações. Aí ela pediu para conversar com a psicóloga deu uma aula para ela de como ela deveria se comportar. Aí no dia seguinte, ela chegou no escritório, estava lá, e aí ele já começou a gritar. E quando ele gritava, a jugular dele ficava desse tamanho. A veia aqui do pescoço ficava desse tamanho. Ela ficou assim, olhando para o pescoço dele. Aí ele, o que está olhando? Ela falou assim, não, estou preocupada com o senhor. Se o senhor continuar gritando assim, a sua veia vai arrebentar e o senhor pode morrer aqui dentro. Aí ele já se assustou. Aí ela começou a trabalhar nesse sentido. Cada vez que ele ia gritar, ela, olha só a jugular, não sei o quê. Aí um dia ele foi amansando, convidou ela para almoçar e despejou em cima dela todos os infortúnios dele. Quer dizer, ele tinha uma dor imensa e ele descontava nela todo o infortúnio dele. A partir dali, eles se tornaram grandes amigos. Então, foi isso que Divaldo quis falar sobre a raiva. Porque já pensou, a gente tem uma raiva muito grande, aí dá um impacto no nosso organismo, a jugular arrebenta, vem um infarto, vem isso e vem aquilo. Então a gente vai trabalhando essa raiva em nós.
que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho. Olha o trabalho de novo. Resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Então, novamente o trabalho, resgate, redenção e os atos. Às vezes, a gente vinha conversando, a Terezinha e o motorista do Uber, sobre o celular, vindo para cá. A doença que se tornou o celular. Que o celular é bom, mas tem outras implicações. Outras implicações que está virando doença. Hoje eu estava vendo de manhã na Globo News que na Inglaterra, mais uma proibição, eles estão formalizando uma lei que os jovens, na utilização, frear a utilização do celular pelos jovens. Então nós vamos vendo as nossas escolhas, os nossos trabalhos, as nossas realizações, como diz aqui, que a esfera física, a Terra, é abençoada oficina de trabalho. De novo o trabalho. Resgate. Todo mundo na Terra está resgatando alguma coisa. Todo mundo. Na família, no trabalho, em todo lugar onde nós estamos vivenciando as nossas dores, as nossas dificuldades, nós estamos resgatando alguma coisa. Ninguém é sofredor sem motivo. Ninguém. Ninguém passa as situações de dificuldade, de dor, de desencanto, de desesperança sem motivo. Senão Deus não seria Deus. Se Ele é um Pai magnífico, se Ele é todo poder e bondade, se Ele é o nosso Pai verdadeiro, né? Por que Ele daria uma dor para nós? Algum motivo tem. Aí é como diz aqui, a dor e a redenção. O que é essa redenção? Essa redenção é esse trabalho. Todo dia um pouquinho. Todo dia a gente vai tentando amenizar essa dor. E esse convívio que hoje a gente está tão afastado, eu estava vendo um vídeo sobre isso. Antigamente a gente se abraçava mais, a gente convivia mais, a gente era muito mais presente, né? Hoje é assim. Hoje é assim. O irmão da uma amiga faleceu ontem, eu mandei uma mensagem para ela, que Jesus te ampare e tal. Antigamente era muito mais, né? Eu não posso ir lá, estou aqui, eu não posso ir lá no cemitério de Irajá dar o meu abraço. Aí manda mensagem. Não seria melhor se eu tivesse ligado? Mas também eu não sei se ela estava disposta. De repente ela estava tão dolorida, né, tão doída, ela não ia. Eu só vi que ele tinha morrido quase 10 horas da noite. Eu não falei, não, deixa ela descansar. Mas não era muito melhor antigamente? A gente não se falava mais, não se abraçava mais, a gente se unia mais. Hoje é assim, ó, só o dedinho lá. Eu nem uso esse, eu uso esse, né? Então a gente vai vendo, está havendo um afastamento, porque tudo agora é no celular, tudo agora é distante, Então a gente precisa, nós que estamos com todas essas ferramentas aqui, nós precisamos voltar a tudo isso, se abraçar mais, conversar mais, perguntar ao outro como você está, não é fofoca, não é para fazer, como você está no sentido de preocupação, de saber como aquele companheiro está, se ele está precisando desse abraço, se ele está precisando desse aconchego, se está precisando de uma palavra, como diz aqui, né? Que é abençoada oficina, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhe dizem respeito no campo infinito da vida. Então, essa palavra, esse aconchego, né? Pensamento, pensar naquela criatura. Poxa, hoje fui no centro de manhã, achei a companheira tão triste. Será que ela está com algum problema? Vamos orar, vamos pedir,
porque esse é o nosso trabalho, porque nós não vivemos sozinhos aqui, né? Efetivamente, sabemos tudo isso. Alguém tem dúvida que não sabe tudo que está escrito aqui? Todo mundo sabe. Todo mundo vem tanto aqui sábado, tanto, já ouviu tanto, né? E eu acompanho, né? E aí a Vânia põe, aí eu acompanho os temas, acompanho tudo e eu vejo. E tudo isso, eu tenho uma amiga de muitos anos que um dia ela falou assim, ai, Lucy, eu nunca tinha ido assistir o Divaldo. Aí eu fui na Concha Acústica, fui na UERJ e fui não sei aonde. Assisti ele em 3 lugares. Ele fez 3 palestras diferentes, mas eu percebi que o teor era todo o mesmo. Eu falei, mas é o Evangelho, Maria Helena. Falei para ela, é o Evangelho. A gente pode ir, se amanhã ou depois o Mauro resolve falar sobre esse tema, ele pode ter outra abordagem, mas o sentido é o mesmo. Não é? Porque o Evangelho não tem por onde a gente modificar. Se a gente pegar do capítulo 1 ao 28, é sempre o mesmo teor. Evangelize-se. Muda o teor da tua vida. Muda, trabalha, edifica o bem em você. Edifica o bem em você. E falar aqui, gente, a gente ainda se atreve a vir aqui falar, né? Com todas as dificuldades que a gente tem, que às vezes me dão o tema, eu digo, meu Deus, como é que eu vou falar disso aqui? Como eu vou falar disso aqui se eu ainda, meu Deus, eu estou toda envolvida nisso aqui. Aí, Jesus, né? Me ajuda porque está complicado. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a benefício dos nossos círculos felizes do trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais do que os outros? É a lição de casa. De tudo isso que a gente já conhece, de tudo isso que a gente ouve, de tudo isso que a gente abre o Evangelho, e vem a lição, que às vezes a gente acorda, ai meu Deus, vou ter que enfrentar mais um dia. Aí a gente abre um livrinho desses de mensagem como esse. Eu gosto muito do Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Aí eu abro assim, ai Joana, obrigada. Ela me dá um tapão, gente. Um tapão muito interessante. Outro dia, na terça-feira, uma amiga do Centro Espírita de Jacarepaguá foi lá em casa. Aí ela começou a falar, porque eu fico, aí no Pichinche tem um monte de pedinte, porque tem isso, porque tem aquilo, e que não sei o quê, e porque não sei o que lá, mas ela estava extremamente irritada. Aí nós fomos para o quarto, né, cuidar lá da minha irmã, aí eu peguei o Vida Feliz e abri. Aí estava assim, aquele irmão que ainda faz isso, assim, aquela irmã que ainda faz isso, assim, aquele irmão que você julga com tanta severidade, ele olhou para mim, eu olhei para ela, eu falei, todo dia a Joana bate na minha cara. Todo dia, gente. Só na minha? Todo dia. Todo dia, eu abro aquele livrinho, aí aquilo que está me machucando, aquilo que está, sabe, me deixando meio cansada. Aí, quando vem, eu vou ver o que a Joana tem para mim hoje. Quando eu abro, falo, obrigada, Joana, obrigada. E aí eu estava me lembrando também, nós temos um amigo, quando a gente estava na pandemia, a gente fazia o curso do Evangelho sábado à tarde pelo Zoom. Aí um dia ele estava contando, ele era de um centro lá no EIA, mudou para Jacarepaguá, agora ele está lá no SES. Aí que ele disse que chegou a notícia que uma companheira, trabalhadora da casa, estava em fase terminal de câncer, mas já estava muito mal. Aí juntou um grupinho e foram lá na casa dela visitar. Não sei nem se eu já contei isso aqui, se eu já contei, a gente conta de novo. Aí foram lá, foi aquele grupo. Aí ela estava na cama, frágil, magérrima, mas contente, rindo, conversando. Aí falaram assim, dona fulana, a gente veio aqui porque disseram que a senhora estava quase morrendo e a senhora está assim, tão feliz. Ela falou assim,
Não esmorecer para não desmerecer. Eu tenho isso anotado lá na minha agenda com letra assim, ó. Não esmorecer para não desmerecer. Então, ela não esmorecia naquela dor, naquele sofrimento do câncer, para não desmerecer da oportunidade que Deus deu a ela de passar por aquela dor. Que ela sabia, essa dor está aqui, ó, Emmanuel fala de redenção. Aquela dor poderia ser a redenção dela. Aquele sofrimento todo poderia ser a redenção dela se ela não desmerecesse a oportunidade de passar por aquilo. Não esmorecer para não desmerecer. Gente, isso é muito... Ela foi muito sábia, né? Porque ela aceitou aquela dor, ela aceitou passar por aquilo tudo para não desmerecer. Falar, pô, Deus, tá bom, hein? O Senhor fez isso comigo, né? E se revolta, e grita, né? Uma vez eu cheguei na Praça Santa Espírita para ir ao médico, tinha um monte de gente. Aí eu perguntei para o jornaleiro, o que está acontecendo aqui? Que esse povo todo ali naquele prédio. Aí ele falou que o rapaz foi pegar o resultado da biópsia e viu que era câncer, novo, 20 e poucos anos. Ele se jogou da janela e tinha morrido lá na calçada. Ele não esperou nem o tratamento. Ele não esperou nem... Não cabe aqui nenhum julgamento que ele tomou a decisão que ele quis. Mas aí eu fiquei analisando, eu fui para o médico com aquilo na minha cabeça, quer dizer, ele não viu as possibilidades que ele ainda teria, porque hoje tem tanto tratamento, tanta coisa, né? Eu conheço tanta gente que teve câncer, minha amiga teve câncer há 30 anos, está aí. Então a gente vai vendo como a gente precisa dessa alavanca interior para continuar no caminho. E tem um vídeo, quem quiser pegar, depois, é do Sérgio Lopes, que é um trabalhador espírita muito conceituado, Cai Cai Balão, o título, Cai Cai Balão. Ele conta que havia um concerto de um grande concertista, um pianista de renome, num teatro maravilhoso. E as cortinas, claro, ainda fechadas, e umas senhoras com uma criança. E ele, como ele ri, ele brinca, né? Diz que as mulheres, quando se juntam, né, tem tanto assunto para falar, e as mulheres ali, naquela conversa, naquele papo ali, maravilhoso, não se deram conta que a criança tinha sumido. Quando as cortinas se abrem, a criança estava sentada no piano, estava lá, dedilhando. Cai balão, cai balão, aqui na minha mão. Aí a mãe, né, já levantou correndo para pegar a criança. Aí o pianista de renome entra, faz assim para a plateia, passa a mão por trás do menino e continua dedilhando o Cai Cai Balão. Aí vira um concerto maravilhoso. O pianista de renome e a criancinha ali. Aí o Sérgio faz a seguinte observação. De tudo que a gente estudou hoje, de tudo que a gente conversou, dá a impressão que a gente precisa ser um Divaldo Franco, precisa ser o Chico Xavier. E aí ele diz que não. Cada um precisa fazer o seu Cai Cai Balão. É o seu Cai Cai Balão. É aquilo que nos cabe nesse latifúndio, que é a Terra. Então, se eu posso vir aqui conversar com vocês, que eu possa dar o meu melhor. Eu não preciso falar igual o Divaldo. Eu não preciso falar igual o Raul Teixeira, porque eu não sou eles. Né? Então, cada um aqui vai ver dentro do Cai Cai Balão aquilo que pode fazer. Fazer o cafezinho lá na cozinha, né? Encher o copinho, como eu já falei, passar uma vassoura aqui, quando tiver a oportunidade, estou precisando de alguém que passe uma vassoura, alguém que organize os livros, cada um, por menor que seja a tarefa que nos couber, vai ter um grande ganho diante. Deus não espera nada grande de nós, gente. Nós temos missões dentro das nossas possibilidades. Então, nós não precisamos trabalhar, não mostrar para o mundo. Não. No silêncio aqui, quietinhos, cada um aqui vai ver qual é o seu melhor Cai Cai Balão.
né? Cada um vai ver qual é o seu melhor cai balão e fazer aquilo que cabe. Aquilo que cabe, aquilo que sabe e aquilo que pode. Que Deus lá de cima vai contabilizar aquela cota de aperfeiçoamento de cada um. Cai balão para vocês, que Jesus nos abençoe, paz e luz.